Bom dia, segunda série, professores e alunos. Mais uma aula então de construção de personagens, corpo e emoção. Estamos na atividade 2, no desenvolvimento 1. Eu não estou sozinha, mais uma vez, né? Sempre estou com a minha parceira aqui, Elaine, que eu sei que ela vai falar, vai fazer a descrição e depois ela volta para mim. Olá, Elaine, tudo bom? Tudo. Bom dia, Andréia, professores, alunos que estão aqui conosco. Então, como a Andréia já disse, sou a professora Elaine e vou moderar esta aula. Então, eu sou branca, cabelos cacheados na altura dos ombros. Hoje eu estou com uma blusinha baby look azul, com aquela ponte de Floripa estampada nela, uma calça jeans e um sapatinho claro. E o meu sinal, é esse aqui, ó, que representa aí os meus cachos quando meu cabelo está solto, Andréia. Ok, então o meu agora, eu sou branca, de estatura mediana, hoje estou com os cabelos soltos, são compridos, estou com uma blusinha azul também, a gente veio meio que combinando hoje, eu e a Elaine, calça jeans e uma sandália, um tamanco branco. E o meu sinal, este aqui, ok? Então vamos lá. Foi engraçada a cara de espanto que você fez agora. Fiz espanto agora? Como que eu fiz? É porque me espanta o sinal. Eu nem percebi que eu fiz. Ó a expressão. Ó a expressão. Quem tá fazendo lá hoje fez a expressão que eu fiz? A intérprete, o meu susto? Ela tá tadinha. Não sei o nome dela, Elaine. Você sabe o nome? Ai, perdão. Essa é nova. Não sei. Bianca. Bianca, prazer, Bianca. A gente vê aqui, mas às vezes não sabe o nome, né? Sim. Então vamos lá. Nós temos falado bastante sobre expressão corporal, né? Construindo sentido, fazendo parte da construção do personagem. E nós viemos assim numa sequência de... eu trouxe palhaçaria, depois eu trouxe o riso como alternativa terapêutica. Na aula passada veio o professor Juscelio, falou sobre pantomima, né? Elaine, falamos sobre o cinema mudo. E hoje nós temos um convidado que está aí em trânsito, de fato, né? Porque o trânsito aqui é complicado, mas ele está chegando. E nós vamos falar um pouquinho da questão do humor, né? No stand-up comedy, certo? Então, como é que se constroem esses personagens? Que por mais que o gênero não seja um gênero que precise de figurino, que precise de cenário, né? Isso é muito feito individualmente. A hora que ele chegar aqui, ele vai confirmar isso para nós. Não deixa de ser um personagem. Vamos ver se eu estou falando besteira. Eu vou perguntar para o próprio convidado se eu estou falando besteira. Mas é um personagem, porque eu aqui, enquanto professora, sou um personagem, né? Então, é nesse sentido que eu estou falando. E como é que ele constrói, então, essas narrativas? Porque daqui umas 2 aulas, mais ou menos, ou uma aula, vocês também vão precisar construir já uma narrativa para representar, né, um trechinho. Então, o que vocês estavam representando apenas, agora vocês já vão produzir novamente. Então, vocês verifiquem que vocês estão sempre investigando e produzindo, né? Que, aliás, é investigação científica e processo criativo. Vocês sempre investigam e produzem, ora utilizando a linguagem verbal, ora não utilizando e ora ou podendo utilizar as duas, tá? Então vamos lá, objetivos da aula hoje, pode colocar para eles: reconhecer, valorizar, fruir e produzir manifestações artísticas em geral, com base em critérios estéticos e no exercício da sensibilidade. Refletir sobre como corpo e emoção dialogam para a construção de sentidos e conhecer o processo de construção de personagens no show de humor denominado stand-up comedy. Eu tenho uma perguntinha para deixar para vocês, pode colocar para eles. Você já assistiu a algum stand-up comedy? Conte-nos sobre a experiência e personagens marcantes. Uma outra característica, né, Elaine,
desse gênero textual, porque é um gênero textual da oralidade, mas certamente ele também seja híbrido no sentido de, primeiro, você precisa escrever, né? É isso que eu vou confirmar, né? A gente faz as leituras, mas a gente quer confirmar com quem faz. Então, primeiro ele precisa escrever uma narrativa. Como é que ele vai para essas narrativas, né? O que ele tem a dizer? E nós sabemos que o stand-up comedy, já tem o comedy aí, vai para o lado do humor, mas trazendo todo o comportamento da sociedade, todas as críticas, ainda que nós também saibamos e já tenhamos até ou assistido ou presenciado alguns que de repente saem do chamado politicamente correto ou ainda não superaram alguns temas que nós deveríamos já ter superado, certo? Então, mesmo sabendo disso, o stand-up comedy ele vai trazer uma forma mais leve de discutir algumas coisas. Então, da mesma forma que nós falamos, né, do palhaço, que o palhaço ele se coloca em situações complicadas para sair delas, né, e ele traz isso de uma forma, tenta ser mais leve, nós sabemos que o stand-up comedy também faz isso, né? Essa também é a proposta. Eu estou falando segundo minhas leituras, mas daqui a pouco o convidado chega e aí ele vai responder para nós. Elaine, você tem alguma coisa para complementar em relação a isso, ao que você tem presenciado, ao que você tem lido? Eu lembrei do Diogo Almeida, né, que ele faz sobre a temática da escola, professores e alunos. Ele não é mais professor, né? Agora ele se dedica só aí à comédia. E é legal que a personagem que ele veste, né, parece... Ele consegue incorporar mesmo, talvez por conta da vivência que ele teve nesse meio, né, daí da escola, com os alunos. Então, eu acho legal a representação que ele faz. Eu acredito que ele puxa tanto as experiências que ele teve, quanto ele consegue também sentir a experiência do outro. Acho que quando ele observa aí os relatos dos colegas, o pessoal que manda para ele, por ele ter vivenciado aquilo também, né, ele incorpora muito bem. E eu tive a oportunidade de participar de um evento dele, e é legal que ele consegue interagir aí muito bem com a plateia. Então, eu quero saber, eu tenho essa pergunta também para fazer, né? Como é como que eles sentem essa adesão do público, né? Em que momento ele percebe que, putz, né, não deu certo? E em que momento, poxa, eu posso continuar por esse caminho? E aí acho que acaba entrando a questão do improviso, né? Tem que ter um improviso. Então, não deu rápido, certo isso daqui. Né? Olha, a gente está levantando talvez hipóteses aqui, né? É claro que a gente tem talvez uma experiência de ter assistido, mas a gente vai levantando hipóteses. Por isso que eu gosto de sempre trazer, o convidado já chegou, ele está descendo. Para perguntar para a própria pessoa, porque senão a gente fica só na leitura. Né? Sim. Às vezes eu não lembro os nomes, né? Mas falando de expressão corporal, muitas vezes, e você falou de um outro dia, eu vou falar a cara, mas é no bom sentido. A cara, né, o rosto, a expressão desse comediante já traz, né, o humor. E outras vezes destoa, e esse destoar é que também dá o toque do humor. Né? Sim, eu lembro só o primeiro nome dele, é Igor, o restante eu não me lembro do nome dele. Tanto é que ele participou aí de um reality show só com comediantes e era difícil, porque não podia rir. Se risse, estava fora. E a cara dele é tão engraçada que você não sabe se ele está rindo, se ele já saiu porque ele riu ou não. Se ele está normal. Sim. Entendi. Eu não sei também o nome, mas eu sei de quem você está falando. E de fato, a expressão corporal parece que, não sei se eu vou falar besteira, né? Mas que ela chega antes muitas vezes. Assim como
aquele que mais focado assim, em contar piadas, na verdade, né? Muitas vezes ele nem terminou, a pessoa nem terminou a piada ainda e você já está rindo, mas porque o modo de contar, né? E às vezes não é uma piada que vai pender para nenhum lado, é uma piada bem infantil, mas ela é tão bem contada Sim. que desperta mesmo o riso, né, do outro. E aí a gente faz uma associação com a questão de conseguir tirar o riso do outro. Sim. Né, de quanto também isso a Luana colocou, que seja importante, né, o quanto isso é legal. Né? E aí acaba entrando assim em buscar no outro, né? Então eu acredito que eles devam lembrar de alguma coisa, né, que fazia com que eles rissem ali quando eram crianças. Então vou cutucar isso ali no outro, talvez para ele seja engraçado também. Né? É verdade, muito bom. Nós estamos numa parte do desenvolvimento. Pode colocar para eles, por favor, desenvolvimento. Nós temos falado para vocês sobre o mapa mental, sobre o diário de bordo, né? E as suas anotações. Para vocês continuarem fazendo isso, quanto o diário de bordo é importante. Nós já terminamos uma atividade e agora vocês, na verdade assim, uma primeira parte, estamos na atividade 2, né? Nós já terminamos, então vocês já entenderam um pouco. ênfase à construção de personagens verossímeis e convincentes, que é isso que vocês precisam ampliar aí. A expressão corporal como produtor de sentidos e humor na representação. Então, ampliando o mapa mental e diário de bordo, tá? Obrigado. E, por falar em humor na apresentação, o nosso convidado finalmente chegou, né? O nosso trânsito aqui é maluco, mas ele chegou. Bom dia, Bernardo. Bom dia, tudo bem com vocês? Tô feliz, tô feliz. Feliz? Lógico que eu tô feliz. O cara que veio me microfonar numa semana onde tem comediante apanhando, eu fui chamado de professor. Ah, é? Ele falou, professor, Olha. velho, não, pergunta pro Smith, não vou te falar que não é bem assim. Não é bem esse o termo que se usa com uma pessoa da minha profissão, mas tudo bem. Desculpa o atraso, o trânsito da Pompeia em específico, ele é bem peculiar. Não, a gente sabe. Tá ótimo. E aí, assim, eu combinei com ele, olha só como a gente já fica... Falar com o comediante, trazer o comediante é um pouco complicado. Por quê? Porque eu fico pensando, meu Deus, será que ele vai me colocar numa situação? Sem piadas, não vou. Eu fico preocupada. E aí eu tinha Todos falado... ficam. Todos, né? Eu tinha dado bom dia para ele e ele já tinha respondido e eu falei, olha, quando você chegar, você me avisa que eu peço para alguém recebê-lo. E daí ele respondeu assim, bom dia para você também. Eu falei, mas gente, eu já falei bom dia. Eu tava numa outra conversa, alguém tinha me mandado bom dia, eu fui responder, falei, bom dia pra você também, eu mandei errado pra ela. E aí eu falei, gente, acho que já começou o negócio. Agora Sim, daqui pra frente é tomar cuidado, Não, né? isso eu errei mesmo. Eu achei que Foi fosse só um isso. erro mesmo. Ah, então vamos lá. Bom, pra quem não conhece, né, que eu acho difícil, Todo nós mundo estamos... conhece, né? Conhece, Todo mundo bastante conhece. gente conhece. Muito desconhecido. Às vezes fala que não, hein? Às vezes a pessoa quer falar que não, você sabe, né? Todos falam que não. É tipo assistir novela, você assiste não assisto. Eu preciso de um grande processo na minha vida profissional para ser conhecido no Brasil inteiro. Preciso errar uma piada muito boa, assim, pra viralizar, porque ainda não viralizei. Eu sei do que você está falando. O Bernardo Veloso, então, coloquem pra gente. Ele é comediante, ele é radialista na Energia 97 FM, ele é repórter do Energia em Campo, ele é roteirista e ele é podcaster do @Torcida Podcast. É Eu isso? não coloquei na descrição, vocês esperam minha bio do Instagram. Eu sou roteirista de um programa na Band que eu não posso falar ainda porque ainda não estreou. Ah, que legal! Tem coisa boa aí. Não pra mim, pra quem tá no ar vai ganhar dinheiro com isso, eu só escrevo. Ah, mas a Pra gente eles aí, coisa precisa... boa aí. Nossa, a gente precisa muito de roteirista, a gente precisa muito de repórter, a gente precisa muito de comediante, radialista, podcaster, porque a gente vive falando sobre textos jornalísticos, né? Gêneros jornalísticos, e eu agora, com esse aprofundamento de construção de personagem, eu tenho ido atrás de várias pessoas
para trazer subsídios para que eles próprios consigam construir as personagens deles, entendeu? E no humor é muito peculiar, porque no humor você não tem... Você até tem cursos que te trazem a teoria de como escrever um texto de humor, mas a verdade é que é algo que ou a pessoa tem a habilidade ou não tem. Você pode lapidar isso, mas você pegar uma pessoa que não tem habilidade nenhuma para o humor e colocar ela numa sala de aula, você pode catar 40 pessoas que não têm habilidade nenhuma para humor e colocar numa sala de aula e fazer com que eles escrevam, você pode ensinar toda a teoria, eles não vão escrever. Então, quer dizer, é bem específico mesmo. E prova disso é a quantidade de programas de humor que tem na TV hoje. Você não tem muitos programas de humor. O que tem de humor na TV hoje? É verdade. A Praça é Nossa. Aí tem um programa na Band, um na Rede TV que não é nem um programa de humor, é uns caras que estão passando no WhatsApp, que é o Encrenca, e os meninos que eram do Encrenca que foram pra Band. E você pode considerar um programa de humor o The Noite. Talvez o The Noite e a Tata Werneck na Globo. Que são late shows, né? Que não são nem programas de humor. Eles transformaram late shows deles em programas de humor. Mas fora isso, você não tem muita opção hoje. Foi o tempo que tinha programa de humor na Band, no SBT, na Globo. Hoje em dia é tudo muito restrito. Mas isso também é muito... A que se deve isso? Você tem uma hipótese? Eu acredito que é tudo muito rotativo, né? Existem fases. Acho que hoje é uma fase que não tem muito o que tem lá realmente de humor que você pode falar. Um programa de humor é a Praça Nossa, que é um tradicional que está lá, que não sai por N motivos. Que está lá e que dá abrigo para muito comediante, é muito importante ter, inclusive, na TV. Aí não tem. A gente está na fase do não tem. Até alguma emissora acertar um tiro certo, dar uma porrada bem dada num programa de humor. Tipo, vem alguém e acerta um CQC. Aí todo mundo vai querer fazer. Você vai ver a Band querendo fazer, você vai ver o SBT, a Globo, aí todo mundo vai querer. Opa, agora temos humor. Porque o humor sempre foi uma ferramenta que funcionou muito em qualquer situação. Então, quando alguma emissora der uma porrada bem dada num programa que acertar a mão de novo, aí todo mundo vai querer fazer. Tá. E nunca teve tanta mão de obra disponível. Porque nesse tempo que essa lacuna entre CQC, Pânico, que foram os últimos programas que a gente pode falar que foram de humor, e o Zorra, até o Zorra, nessa lacuna que vem pra cá, cresceu muito o número de comediantes que você tem disponíveis para roteirizar, criar, escrever, além dos que podem apresentar. Então hoje tem mão de obra disponível no mercado, não tem vontade do mercado em investir em comédia. E outra teoria também que pode ser que isso justifique é toda a patrulha que existe hoje em cima da comédia, toda essa discussão sobre o que pode ser falado, o que não pode ser falado, qual que é o limite do humor, onde que o comediante pode ir, onde que um comediante não pode ir. E aí como se criou esse negócio todo, existe um medo também em investir em humor. Mas eu acredito muito que a primeira emissora que investir num programa bem feito vai colher muitos frutos, porque qualquer mercado, qualquer situação onde está todo mundo muito carente, quando você vem com um produto, a coisa acontece. E falando nisso, você falou que essa questão do limite, né, do que seja humor ou não, quando você vai... eu falei que a gente fez um comentáriozinho a respeito do stand-up comedy, né, do gênero, de que ele é um gênero oral, mas eu acredito que ele seja, na verdade, híbrido, porque ele começa pelo texto escrito, né? Sim. Eu tenho certeza que você escreve primeiro e depois você vai lá representar. É um exercício de tentativa e erro. Eu vou escrever piada, nunca sei se ela vai dar certo, só descubro no palco, tem tentativa e erro, acertou, pô, ficou, não tá legal, tira. E foi o que a gente também comentou. Sim. Como será que... Como você... qual é o primeiro sinal? Eu sei que tem os aplausos, os risos, mas o primeiro sinal de que aquilo emplacou e que você pode na próxima repetir? É a risada. É isso mesmo? É a risada. Eu posso até usar como exemplo aqui o assunto da semana. Todo mundo, assim, condenou o Chris Rock pela piada. Que realmente foi uma piada onde ele usa... Eu nem vejo o alvo, ele nem fala da doença dela, alopecia. Ele nem fala da alopecia, ele faz uma referência, fala da careca com outro filme, a piada é essa, mas é óbvio, ela tem a doença, que é o que causa o fato dela estar careca, que é onde dá a história toda. Mas se você for analisar essa piada, como ela é feita na situação toda, primeiro ponto, qual que é o objetivo de uma piada? Fazer rir. Todo mundo que está presente no Oscar naquele momento ri da piada. Inclusive o Will Smith.
Ele levanta para dar o tapa no Chris Rock, quando ele olha pro lado e vê a cara de indignada da esposa dele. Até aquele momento a piada, inclusive, funcionou pro próprio Will Smith. Então, ela como piada, ela atingiu o objetivo dela. Aí você pode depois discutir se ela é politicamente correta, qual foi o erro do Chris Rock ao fazer. Não sei se o Chris Rock sabia que ela tinha ou não a doença, se ele sabia realmente. É um erro que eu, como comediante, eu não cometeria. Porque é um erro que ele vai para vários lados, né? Você está atingindo a pessoa de um jeito que não é necessário naquele momento. O marido está do lado, pode realmente acontecer o que aconteceu. Mesmo acreditando que nada justifica tudo aquilo, nada. Acho que raras situações, eu acredito que raras situações da vida, que quando alguém parte com uma agressão, eu falo, não, é isso aí, tem que... Exemplo, falo abertamente por mim, peguei um adulto abusando de uma criança, eu não vou ter sangue frio, eu vou partir para agressão. Então aí não tem conversa, realmente não tem argumento, aí desculpa, transcendeu. Por causa de uma piada, um tapa, eu acho que é ainda mais em algo que está sendo transmitido para o mundo inteiro, um péssimo exemplo. Romantizaram, o Will defendendo a esposa, ele é o Will Smith, tem todo um, sabe? Porque se isso acontece aqui no Brasil, na entrega do troféu à imprensa, se o Fábio Assunção levanta e dá um tapa na cara do Porchat, acabou a vida do Assunção. Não, é o Will Smith, teve todo um contexto, romantizaram, mas eu parto do princípio que bateu, perdeu a razão, tá errado, entendeu? Muito errado. Vocês poderiam ter feito N coisas que teriam deixado o Chris Rock numa situação muito difícil. Por exemplo, levantar e ir embora. Ou a própria esposa do Will Smith, que é uma mulher incrível, tem um trabalho sensacional, ela poderia ter levantado, ela tem total capacidade de levantar e responder. O que teria deixado o Chris Rock numa situação muito mais complicada. O Will Smith, ele tomou a pior decisão possível, tanto é que depois quem vem a público e pede desculpa é ele, não o Chris Rock. Entendi. Bom, é para vocês entenderem como essa linha é tênue, então, né? De que para quem está, né? Para quem está assistindo. Mas como eu sei que a gente ia falar nesse assunto, por isso que... Não, olha, eu preciso chamar a vinheta, porque nós vamos continuar, porque vocês querem saber o depois, né? Então vamos lá, vou chamar a vinheta para interação.